Eu tive que tomar outro banho antes de gravar esse vídeo, porque o calor tá insuportável, não tem como, cara, é impossível, velho. Tá muito quente, cara, muito quente, absurdo, velho. Mas, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre o NM25, tá? Que é esse foninho aqui, tá? Que chegou pra mim aí pela NF Echoes ou NF Acoustics. E é um foninho bastante interessante. Ele custa aí seus US$ 200. Não é um fone barato, mas ele é um fone bastante custo-benefício quando você pensa em tudo que ele entrega em termos de experiência e de qualidade de som. Bastante transparente, é um detalhamento, sabe? Um driver de excelente qualidade que eles utilizam, para não falar da construção dele, que é feita em nada mais nada menos que aço aeronáutico, tá? Então teu foninho aqui, cara, ele é feito de peça de avião, tá? Então ele é um fone 5DD, ele tem apenas um driver dinâmico, mas é um puta de um drive que faz um trabalho muito bem feito, tá? Esse fone aqui eu recebi pela NF Echoes, né? É um fone que eles enviaram aqui pra mim. Não é propaganda, não é pago, não é publi, mas eu recebi deles, então tenho que avisar, tá? Mas eu vou fazer uma review honesta aqui desse foninho, falando dos pontos positivos e dos pontos negativos, e se faz sentido ou não pra você dar uma chance pra ele, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu preciso falar desse fone pra você é o unboxing, cara. Puta unboxing foda, tá? É uma coisa assim, fenomenal, cara. Você tira ele da caixa, você, tipo, fica embasbacado na forma como foi tudo bem organizado, como tem uma experiência por trás. E assim, eu acredito que de todas as unboxings que eu fiz, essa aqui fica provavelmente entre as primeiras, as que eu mais gostei, assim, talvez junto com a do Fênix Cal. Acompanha o unboxing aí, eu sei que tem muita gente que pula essa parte, você não vai querer pular, é muito legal, tá? A NF Acus pensou em cada aspecto aqui quando fez esse fone. Infelizmente nessa parte meu microfone não captou, então vai ter que ser eu falando com vocês aqui. A caixa tem um tamanho até que bem legal, um tamanho assim grande, sabe? Ele é bem diferente de outros fones que você pega mais budget, né? E ela tem toda essa aplicação aí reflexiva na imagem do fone, essa cor cinza, assim, é uma caixa muito bonita. Você vê que sempre tá na minha mesa. Abrindo ela é basicamente uma caixa de fósforo grandona e você tem uma outra caixa que se divide em dois, daí eu já achei isso muito legal. E aí o fone ele vem nessa espécie de um disco, assim, parece um CDzinho, cara. E eu achei isso muito irado, velho. E aí o fone de cara, assim, já é bonito também, né? E aí ele vem também com o kit de ponteiras, né? Vem com 4 tamanhos aí, o pequenininho, o pequeno, o médio e o grande. São ponteiras aí que tem um tamanho legal, formato legal, são feitas no silicone bem macio. E vem o cabo também, né? Que é um cabo 3.5. Eu creio que tivesse vindo um 4, mas pensando na aplicação dele faz sentido, né? A aplicação mais usual, assim. O cabo também é todo pensado, sabe? Ele tem, tipo, várias formas, assim. Tem essa parte que parece uma paleta nele, bem legal. Vem um manual de instruções também, todo trabalhado, tá? Todo pensado nos detalhes, assim. Então, é bem legal também. Vem também com a questão de certificado, garantia, né? Bem completo, assim. Explica sobre colocar o fone e tal, o formato dele. Bem legal. Vem a bagzinha simples, um padrão assim, né? Que é teclas da AKZ, também que são vermelho e preto, só que aqui de bastante qualidade, né, cara? Só você pegar assim a textura é outra coisa. Você abrindo ela, tem um baseadinho. Eu não sabia o que era isso aqui. Daí, quando você abre, né? Quando você consegue abrir, tem que desenrolar, isso eu não sabia o que era. Tá difícil. Mas daí, quando você consegue desenrolar, você percebe que é um adaptadorzinho P10. Adaptadorzinho normal. Que você coloca pra usar com instrumento ou com algum tipo de mesa de áudio ou coisa do tipo, né? E basicamente, esse é o unboxing. Um dos melhores unboxings. Agora vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de construção, tá? E como é que foi também o conforto e o uso. Deixa a caixa aqui de lado um momento. E eu vou ter que botar o microfone aqui para falar sobre isso também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre é o cabo, tá? Por que o cabo? Cara, é uma parte muito importante do conforto do fone é justamente o cabo, né? A ear hook, o formato, a construção, leveza. Então, o cabo que a gente tem aqui pela NF Acoustics é esse cabinho aqui, cara, que eu achei muito bom, tá? Ele deu uma enrolada aqui em outro cabo que eu tinha aqui para poder mostrar para vocês. Mas deixa eu tirar ele rapidinho aqui, ó. Pronto, saiu, tá? É um cabo de altíssima qualidade, ele tem um trançado bem firme, tá? Não é aquele material que tem uma textura desagradável, não é borrachudo, tá? É, é meio, assim, como posso dizer?
é uma borracha, mas é aquela borracha preguenta, sabe. Então ele não é borrachudo, tá. Então ele tem também um trançado bem firme, tá. É excelente para poder você utilizar realmente em palco e de forma profissional, que é a proposta, né, do fone da NF-Aquos. E é um fone é um cabo que me passa, assim, uma consistência muito boa, né, além de ser bastante leve. Eu gosto desse tipo de cabo, é o tipo preferido de cabo que eu tenho para mim, mas eu sei que tem muita gente que prefere aqueles cabos mais grossos, aqueles cabos que têm uma imponência, né, que você sente um peso aqui na orelha utilizando eles. Eu prefiro cabos levinhos, assim, cabos que são maleáveis, né, um cabo que não tem, né, uma questão de ser muito, pouco ser muito inflexível, sabe, ser chato de você desenrolar. Não, esse cabo aqui ele desenrola rápido, desenrola fácil, tá. Ele não é preguento, ele é, tipo, tranquilo, assim, de você utilizar, mas ele tem um grande problema, pelo menos pra mim e pra um outro amigo também que testou, é que esse ear hook dele, esse sim, tem uma flexibilidade que não é muito interessante. Então deixa eu colocar aqui o fone pra você perceber, que quando eu coloco ele na orelha, ó, veja só, deixa eu encaixar ele aqui. Quando eu coloco ele aqui na orelha, essa ear hook ela tira o fone para fora, né. Então o fone deveria ficar alocado aqui, mais ou menos aqui no meu canal auditivo, encaixado aqui, ok. E a ear hook ela puxa, né, quando ela tá sendo tirada ela puxa, então o fone fica para cá, para cima. Em vez de ele ficar aqui encaixadinho, ele fica aqui para cima. E aí isso acaba afetando o isolamento que eu tenho, né, o fit, né, o meu seal com a borrachinha, né, com a ponteira, né. Então acabou que eu não utilizei esse cabo para teste, eu percebi que estava me atrapalhando, não estava dando um fit muito legal, então acabou que eu preferi utilizar um outro cabo, tá. Meu amigo conseguiu seguir com ele usou aquela velha técnica de aquecer aqui um pouquinho a borrachinha e desentortar para poder ficar num formato melhor para a orelha dele, tá. Um cabinho que eu achei que combinou bastante com ele foi o cabinho do TR Orca, tá, que é um fone bem mais barato, mas tem um cabo que também eu acho que é de boa qualidade, é de uma cor bem parecida, ele também é um trançado mais firme, mas o do TR Orca é um pouco mais borrachudo e é um cabo que é um pouco mais flexível, vamos assim dizer, né. Ele tem um aspecto maior de borracha, enquanto o trançado do NM25 é realmente mais firme. E o que eu gostei mais? Ela é de um prata, né, ou um prata, né, então ela combina bastante quando você bota aqui com o NM25. Espera aí que pra encaixar na frente da câmera é foda. Olha só como ficou legal. Parece até que faz parte do mesmo kit, ou não? Então eu coloco aqui no ouvido e problema resolvido. Para mim ficou excelente. O isolamento passivo para mim é muito bom com as Stock Ear Chips. E já que a gente começou a falar de chips, vamos falar agora de chip rolling, né? Vamos falar aqui de outros chips que pegam no NM25, tá? Cara, acontece o seguinte, esse bocal dele, esse nozzle, ele não é tão alto. Então algumas chips aí, como por exemplo uma Penolico, ou uma do Nu SS, vai deixar um caminho muito grande do final do nozzle, né, até a tua orelha, tá. E o que poderia acontecer? Pode dobrar dentro e fechar, então você vai ficar sem escutar o fone direito. Isso não vai acontecer com todas as orelhas, mas pode acontecer devido a esse nozzle ser bem curtinho. Eh, então acaba que as melhores ponteiras para você usar nele são ponteiras baixinhas, tá. Como as Final Air, por exemplo, fica bacana nele, uma do Nukendi também dá para utilizar, mas eu acabei preferindo utilizar as próprias Stock Ear Chips, que tem uma boa qualidade. Elas têm esse formato aqui que é mais, né, um pouco mais avantajado, parece uma wide, né, parece uma wide body. O canal dele aqui também, né, é tudo de um formato só, então ele não dobra, ele não tem um beicinho, né, que fica por cima do fone, pelo menos de forma aparente não parece ter um beicinho, ó. Então eu acabei utilizando mesmo as Stock Ear Chips, né. Pra você poder testar aqui, você ver como é que fica, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a famosa que a galera gosta, que é a Resonic. Olha como é que fica aqui, tá. Olha o ponto de distância que fica do nozzle para a saída, sabe. Então, acaba que eu acho que não fica muito interessante, pode afetar de alguma forma no som, né. Como você pode ver, ó, fica uma partezinha verde ainda, tá. Ele não fica rente, né, a ponta da ear tip, né. E aí o mesmo acontece quando você testa, por exemplo, uma Pennon, tá. Olha como é que fica com a Pennon, que também é uma ponteira altinha, né. Veja só. Olha a distância que fica, é bizarro, fica muito, ó, fica muito longe, ó. Então assim, comparado com uma ponteira dessa aqui, por exemplo, com a ponteira que vem com ele, realmente é complicado de você usar, tá. Mas as ponteiras que vêm, ainda bem, são de altíssima qualidade, é uma ponteira no material de silicone, que não é borrachudo, tá, é um siliconezinho, assim, tranquilo, mas também é aquele silicone seco, tá, é um silicone macio.
é bem macio. Então eu achei que se alocou bastante, né, no meu ouvido. Eu estava achando antes que o problema era das chips, mas era na verdade do cabo que estava puxando para fora. Então eu tentei vários tipos diferentes nele e acabou que foi só eu trocar o cabo que eu resolvi o problema. Então fica aí para você, talvez o problema não seja a chip, seja o cabo que você está usando. Agora o que todo mundo queria saber de fato sobre a sonoridade do NM25, né? Cara, como definir isso melhor? Eu acho que na thumbnail vocês devem ter visto aí que eu botei como fone cirúrgico ou como fone feito de peça de avião. Para mim são duas características muito interessantes dele, embora tenham outros fones que também são feitos do mesmo material, ou até de outros tipos de material, como por exemplo o Maven 2, né? Eh, mas assim, pra mim foi uma coisa que me chamou a atenção, é o primeiro fone fora o Maven que eu testo com esse tipo de shell, então eu gostei bastante, achei bem robusto na faixa de preço que ele custa, mas o que chama a atenção nele realmente é a sonoridade, que não fica nem um pouco atrás da apresentação, fica nem um pouco atrás da construção, ela é magnífica para a proposta que ela tem, como ser um fone analítico, tá. Então por isso que eu falei que ele é cirúrgico, ele é muito frio, muito analítico, ele te dá os sons muito na tua cara. Para quem trabalha com música, eu acho que isso aqui é muito assertivo, ou para quem é viciado em microdetalhamento, quer ouvir cada detalhe, quer ouvir os suspiros, quer ouvir as pausas na música, quer ouvir o som da garganta, quando está usando um instrumento, por exemplo, de sopro, alguma coisa assim. Esse aqui é um fone muito transparente que vai te apresentar os detalhes da música. Se for uma gravação ruim, ele vai mostrar. Se você estiver usando um DAC de baixa qualidade, vai ter hiss de fundo. Então, cara, assim, é um fone muito bom para quem quer ter de fato ali transparência dentro do áudio. É um fone que eu usaria no dia a dia? Não. Eu acho que ele por vezes pode soar até sem graça, no melhor dos sentidos, tá? Então não vejo como ele sendo um fone para você usar, a não ser que você realmente goste muito desse tipo de sonoridade, você seja muito viciado em microdetalhamento, eu acho que eu não usaria ele no dia a dia, tá? Um outro ponto, né, pra gente começar falando primeiro das partes negativas, depois a gente falar de tudo que tem de positivo nele, é que os agudos podem ser demasiados para algumas pessoas, tá? Então ele tem um pico ali entre os 8 e 10 mais ou menos, em que ele tem uma extensão de agudo que ao mesmo tempo que te traz muito detalhe, te traz vozes femininas super para frente, com uma extensão muito bacana, muito legal, um dimensionamento assim maravilhoso, imagem muito fantástica, sabe? É um pouco incômodo. Se você ouvir por longos períodos, se você for muito sensível a essa zona dos 8 aos 10 ali no meio, mais ou menos, vai te incomodar ficar usando muito esse foninho aqui. Para mim, ele incomoda principalmente quando eu escuto música que tem eh, muita voz feminina ou que tem muito saxofone, mas ainda assim é um fone que eu acho maravilhoso. Eu acho que, por exemplo, nos pratos, que alguns fones têm dificuldade, alguns fones são muito brilhantes, ele tem pratos muito realistas. O timbre é bem de metal, é bem de realmente um material físico ali que está sendo feito. As cordas também da mesma forma. Um violão que é madeira, você sente a corda ali um nylon, um som, uma corda de metal, você vê essas diferenças, sabe, ele é muito legal nisso, ele mostra realmente o detalhe. Nos timbres de voz, eu acho que ele poderia ser, um pouco mais trabalhado talvez, eu sinto que algumas vozes, principalmente vozes masculinas, soam um pouco metalizadas, elas são meio opacas, assim, o que é uma característica dele que eu não gosto tanto, mas que ainda assim, para quem trabalha com esse tipo de resolução, acho que não atrapalha, sabe. Eu acho que ele realmente mostra a voz bem pra frente, assim, com todos os detalhes que você precisa, né. Então por ele ter essa curva, essa assinatura, assim, um pouco mais analítica, neutra, tudo parece que tá numa mesma linha, você escuta instrumentos, você escuta voz, mas ele não é claustrofóbico de forma alguma, tá. Você tem uma separação fantástica, principalmente devido à imagem dele. Então eu não acho que ele tem um palco muito expansivo, eu não acho que ele é um fone muito fora da cabeça, na verdade eu acho que ele é um pouco mais íntimo, um pouco mais frontal, assim, mas eu acho que como a imagem dele é muito boa, você acaba tendo um pouco de, vamos dizer, uma espacialidade artificial, assim, se é que esse termo existe. Então, por exemplo, na música Carnival of Animals, né, uma música que tem bastante instrumental, tem bastante coisa tocando, você tem uma separação de instrumental maravilhosa, com muito detalhe e uma imersividade, assim, absurda, cara. É uma coisa que você se sente ali dentro de uma orquestra. Quando eu botei pela primeira vez, eu juro que eu achava que eram as caixas de som aqui atrás que estavam tocando e não o fone, porque às vezes eu deixo conectado e eu esqueço. Então eu botei ali pra ouvir e o som estava aqui, ó, na minha frente. Estava aqui na minha frente, eu consegui escutar tudo com muito detalhe, vindo aqui da esquerda, da direita, mas assim, na minha frente, sabe? Não é, como eu falei, não é aquele palco assim que você sente o som vindo aqui de lado, de cima, de baixo. É uma coisa assim mais
frontal mesmo, sabe. Mas eu pensei que era as caixas de som, porque estava muito bom, cara, estava muito detalhado, assim, eu escutava, assim, uma diferenciação, um espaço, um respiro excepcional com esse fone aqui, tá. Então foi uma coisa que eu gostei bastante. Então a gente já falou de agudo, a gente falou de médio, vamos falar de graves aí que muita gente, né, os basshead aí de plantão, pode ser que não curtam esse fone, porque essencialmente ele não é um fone com um carregamento muito forte em graves, tá. Ele tem um grave, mais de piso, mais um grave que é aquela presença de estar ali, fazer parte da composição como um todo, mas esse grave em momento algum ele se sobressai ou ele se põe acima do restante da música, não. Ele tá ali para acompanhar a melodia, com uma percussão muito bem colocada, com uma separação instrumental excepcional, tá. E eu acho, como eu comentei antes, né, que os instrumentos de percussão eles são muito reais, cara. Então um tambor ali, os tons, sabe, tudo soa muito vívido e não tem aquela coloração, aquela artificialidade, assim, de ser, simulante de alguma forma, ou de ter aquele impacto, assim, que parece que você tá espancando alguma coisa, não, ele soa natural, assim, de certa forma, sabe. É um analítico, é frio, mas de certa forma é um pouco mais natural, eu acredito, sabe. Ele não tenta mentir pra você ou colorizar o som de alguma forma, ou tornar mais divertido, não, é do jeito que eu acredito que teria que ser, assim. Mas como eu falei, como ele tem essa curvatura, né, então acaba que as coisas são um pouco parecidas, assim, as coisas são um pouco frias, um pouco neutras demais nele, e pra quem prefere um som mais quente, mais envolvente, você vai sentir falta disso com certeza, tá. Então uma coisa é diferente da outra, tá. Então ele tem um subgrave bacana, presente, mas não é aquela coisa imersiva de, tipo, bater no teu ouvido, né, aquela coisa de você sentir fisicamente, e você sentir no chão, você sentir, no corpo aquele grave, não, ele é uma coisa mais aquele grave ele tá presente, existe, os subs estão ali também, eles têm uma definição muito boa, uma textura bem legal, mas não é um fone para Beseja, tá. Se você tá esperando um fone que vai bater, vai espancar, não vai, cara. Esse fone aqui ele é mais analítico, ele é uma coisa mais na dele, mas ele, tipo, pô, executa muito bem, cara. Executa muito bem. Então é difícil, sabe. Eu falei, 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 mas é isso, sabe. A primeira vez que você escuta, eu acho que é difícil você encontrar defeito nele, tá ligado. A não ser que seja associado realmente ao tuning que ele tem, ou aos agudos, como eu comentei, que podem ser incômodos para algumas pessoas que têm realmente uma sensibilidade a partir daquela faixa. Em relação aos graves também é importante eu mencionar que em faixas muito complexas, ele pode embolar um pouquinho ali os graves, sabe, a guitarra passar por cima da percussão, a percussão por cima da guitarra. Isso em faixas como Slipknot, Slayer, músicas que tem muito instrumental, tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, Sepultura, por exemplo, ele acaba que ele embola um pouquinho ali na parte dos graves. Eu acho que isso é a limitação mesmo do single DD, então assim, é uma coisa que apesar de ser muito bem tunado, vai acontecer, porque ele tem um driver único para reproduzir tudo, né, uma faixa toda sonora, então acaba que acontece sim isso, às vezes ele dá uma engasgadinha ali se for uma coisa muito complexa, tá. Mas pra você ouvir um pop, um rock mais ok, um jazz, um instrumental, nossa, maravilhoso, cara, o som das cordas é muito real, o som dos instrumentos no geral muito bem coordenado, tá. Vozes também, soam muito legal, apesar de, como eu comentei, ter um pouco de timbre, assim, um pouco metálico, mas no geral é muito bacana, muito bem feito, muito bem tunado esse foninho, tá. Bem em relação a comparações, eu não conheço muitos fones que têm um nível de detalhamento ou a sonoridade que o NM25 tem. Em detalhamento até que tem alguns, assim, mas em nível de da faixa que ele tem, da curva que ele tem, a forma que ele se propõe, né, a isso, acredito que não foram tantos fones que eu testei que tivesse alguma coisa parecida, mas o fone que eu consigo pensar de cabeça é o IE200, apesar de não ter o mesmo nível de detalhamento, óbvio, né, é um fone muito mais barato, mas em relação à assinatura sonora que ele tem, acredito que pessoas que gostaram bastante do IE200 talvez gostem do NM25. Acredito que eles têm ali uma proposta de tuning parecida, né. Apesar de que eu achei que o encaixe do N25 é muito melhor, eu também achei ele mais robusto, né. O único defeito, como o QDC, realmente não tem como, cara. Esse cabo que veio com ele, mas o QDC atrapalha um pouco do fit, mas você tem outro cabo aí, você consegue substituir facilmente, né. No IE200 já a gente vai ter o MMCX um pouco mais chatinho e é um MMCX proprietário, mas também é um excelente fone que eu pretendo estar trazendo aí em breve. Já fiz a review dele, já tenho tudo gravado, falta editar e postar. Então, para concluir o vídeo sobre o NM25, eu acho que ele é um fone maravilhoso, é um fone que foi muito bem tunado, um fone que usou muito bem desse Single DD, usou muito bem das câmaras que ele tem, desse Clutter Trap que ele tem,
pra mim recomendadíssimo dentro da faixa de preço dele. Eu acho que tem agudos que, apesar de ser incômodos, são muito corretos. Então pra mim ele se tornou uma referência nesse sentido de sonoridade analítica e até mesmo uma referência de como agudos deveriam soar de uma maneira segura na maioria das faixas, com exceção da que eu já citei aqui várias vezes no vídeo. Então, essa é a minha análise do NM25. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, não deixa de compartilhar, de comentar no vídeo, tá? Esse mês nós vamos ter sorteio também, então fica ligado aí no Apoia-se, fica ligado também no Hatch, nos nossos canais, tá? Que eu estou devendo um sorteio de dezembro e vamos ter o sorteio de janeiro também. Então fica ligado que nos próximos vídeos aí eu já devo trazer mais informações. Eu vou deixar aqui passando os apoiadores, eu agradeço a cada um de vocês por tornar esse sonho possível e até o próximo vídeo. Valeu!